Alô, galera do canal de Math Groups. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma parte da matemática que estuda os problemas de geometria utilizando a chamada álgebra. Nós vamos estudar geometria analítica. Mais especificamente, nós vamos estudar a circunferência. Na aula número 1, nós vamos aprender o conceito de uma circunferência, quais são os elementos que compõem uma circunferência e também vamos aprender a escrever as chamadas equações reduzidas de uma circunferência e a equação geral de uma circunferência. Pois muito bem, a circunferência ela é um conjunto de todos os pontos de um plano que estão equidistantes de um ponto fixo central. Esse ponto fixo central nós chamamos ele de centro da circunferência. No nosso desenho aqui na tela, esse ponto fixo central está sendo representado pelo ponto C. Então, se eu observar ao redor desse ponto C, eu tenho outros pontos. O ponto P, o ponto T, o ponto R, o ponto S e o ponto O. Em relação ao centro, esses pontos possuem uma mesma distância, ou seja, a distância de P até o centro é a mesma distância de T até o centro, de R até o centro e assim por diante. Então, como eles possuem a mesma distância, nós dizemos que eles são equidistantes desse ponto central, ok? Então, se eu começar a marcar pontos aqui ao redor, a figura que eu vou obter é a chamada circunferência. Por isso que nós dizemos que a circunferência é um conjunto de pontos que tem uma mesma distância em relação ao ponto central. Toda circunferência possui 4 elementos que são básicos. O primeiro deles é esse ponto central que a gente acabou de falar, que nós chamamos de centro. O segundo é o raio. E o que é o raio? É uma distância que vai do centro a qualquer extremidade da circunferência. Então, no nosso desenho aqui, essa distância de C até P indica o raio dessa circunferência, ou seja, é uma distância que vai do centro a qualquer extremidade. Como eu também podia dizer que a distância aqui, de C até B é a medida do raio. Além do centro e o raio, a circunferência possui cordas. O que é a corda? É qualquer segmento que vá de uma extremidade à outra da circunferência. Por exemplo, esse segmento aqui que sai de D e vai aqui até o ponto E é uma corda, ou seja, é um segmento que vai de um extremo a outro da circunferência. Existem cordas que passam pelo centro da circunferência. Um exemplo disso é essa corda aqui, Aqui vai de A até o ponto B. Quando essa corda passa pelo centro da circunferência, nós chamamos ela de diâmetro da circunferência. Então, o que é o diâmetro de uma circunferência? É uma corda que passa pelo centro da circunferência. E existe uma relação importante entre o diâmetro e o raio que nós vamos usar em alguns problemas que iremos resolver. Se nós observarmos aqui o diâmetro, ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes o raio. Então, nós podemos indicar isso usando a seguinte relação, que o diâmetro D vai ser sempre 2 vezes o valor do raio. Sendo assim, se o diâmetro é o dobro do raio, o raio vai ser sempre o diâmetro dividido por 2. Ou seja, se numa dada situação problema não for dada o valor do raio, mas o do diâmetro, basta que eu divida esse valor por 2 que eu acho a medida do raio, ok? Para nós estudarmos as equações da circunferência, primeiro a gente tem que ter uma revisão básica sobre os chamados produtos notáveis. O que são esses produtos notáveis? São produtos que aparecem com bastante frequência em cálculos matemáticos. E esses produtos, eles são extremamente importantes no estudo da circunferência, porque quando nós vamos começar a desenvolver as equações reduzidas geral da circunferência, nós vamos mexer tanto com a formação de alguns tipos de produtos notáveis quanto com o desenvolvimento deles. O que é um produto notável ou quais são os produtos notáveis que nós vamos trabalhar? Existem 2. O primeiro deles é o chamado quadrado da soma de 2 termos, que é um produto ou um binômio do seguinte tipo: x mais 2 ao quadrado. Por que a gente chama ele de quadrado da soma de 2 termos? Quadrado, porque eu estou elevando a segunda potência, soma, porque eu estou somando, e
e dois termos que eu tenho dois termos. O primeiro é x, o segundo é 2. Então, existe uma regra que diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, se eu aplicar essa regra, eu consigo efetuar esse desenvolvimento sem grandes problemas. E como é que eu vou fazer isso? Quem é o primeiro termo? É esse valor que aparece aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro termo, x, e aqui eu tenho o segundo termo, que é 2. Quadrado do primeiro termo. O que é o quadrado de uma coisa? É levar ela à segunda potência. Então, se o primeiro termo é x, o quadrado de x é x elevado a 2. Aí, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo. O primeiro termo é x e o segundo termo é 2. Ok? Por fim, eu vou ter o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2. O quadrado de 2 é 2 elevado à segunda potência. Então, o que é que eu fiz? Eu apliquei a regra aqui do quadrado da soma de dois termos para desenvolver esse binômio. E nós vamos precisar fazer isso constantemente quando nós estivermos estudando a equação geral de uma circunferência. Ok? Então, ó, o que é que eu vou ter agora? Eu vou repetir essa potência, x ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar esses termos. Eu vou ter 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x. E 2 ao quadrado vale 4. O que é que significa? Que x mais 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 4x mais 4. Além do quadrado da soma de dois termos, vão ter situações que nós vamos trabalhar com outro produto, que é o chamado quadrado da diferença de dois termos, que é isso aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Por que a gente chama de quadrado da diferença? Quadrado porque aqui nós temos uma potência de expoente 2, e a gente chama essas potências de potências elevadas ao quadrado. Diferença, porque nós estamos efetuando aqui uma diferença, ou seja, uma subtração, e de dois termos, porque a gente está trabalhando aqui, ó, com o primeiro termo e com o segundo termo, ou seja, nós temos dois termos. A regra que eu uso para calcular o quadrado da diferença dos termos é muito parecida com a que eu uso para calcular o quadrado da soma de dois termos. Só que aqui, nesse primeiro exemplo, os sinais aqui, ó, são positivos e positivo. E no quadrado da diferença vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro termo, só que esse sinal aqui, ó, vai ser negativo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Lembrando que o primeiro termo é esse valor que aparece aqui e o segundo esse. Como nós estamos aplicando aqui uma regra, o primeiro termo a gente vai considerar só o valor absoluto, que é x, e o segundo termo só o valor absoluto, que é 3. Apesar daqui ter menos 3, a gente vai considerar que o segundo termo é o valor absoluto disso, ou seja, 3. Então ele começa aqui, ó, quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, o quadrado de x é x elevado a 2, ok? Menos duas vezes, aí vem o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3, ok? Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3, então eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado. Vou desenvolver as potências que eu posso desenvolver. No caso, essa primeira não dá para desenvolver, eu repito. Aqui eu vou multiplicar, ó, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. 2x vezes 3 vai dar menos 6x. E 3 ao quadrado vão ser 9. O que é que isso significa? Que x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 6x mais 9. Por que a gente fez essa revisão rápida a respeito do quadrado da soma de dois termos e do quadrado da diferença de dois termos? Porque agora nós vamos aprender quais são as equações da circunferência. E são duas. A primeira delas é a chamada equação reduzida. O que é essa equação reduzida? É uma equação que representa a distância aqui do centro até esse ponto P. Ou seja, a equação reduzida de uma circunferência nada mais é que uma equação que calcula a distância do centro
a um ponto aqui que está na extremidade, ou seja, que calcula a medida do raio, ok? Essa equação reduzida, ela tem a seguinte forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, essa forma aqui é a forma de uma equação reduzida da circunferência, que nós vamos chamar de EQR, ok? Equação reduzida. Para achar essa equação, nós precisamos de dois elementos da circunferência. O primeiro deles é o centro. Esse centro aqui, ele sempre vai ter coordenadas A e B. E percebam que esse A e esse B são valores que aparecem aqui, ó, na equação reduzida. Então, eu preciso saber quem é o valor de A, eu preciso saber quem é o valor de B para começar a montar a equação reduzida de uma circunferência. E precisamos também da medida do raio, que é essa distância aqui, ó. Porque na equação reduzida eu vou precisar ter o raio elevado ao quadrado, ok? No decorrer dos exemplos, a gente vai entender melhor como é que a gente monta essa equação reduzida. Aí, a outra equação da circunferência é a chamada equação geral. A equação geral nada mais é que o desenvolvimento da equação reduzida. Se eu pegar essa equação reduzida aqui e desenvolver, eu vou estar encontrando a equação geral de uma circunferência, que vai ser uma equação da seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2a vezes x menos 2b vezes y mais c igual a zero. Então, essa forma aqui é a chamada forma da equação geral de uma circunferência, ou simplesmente EQG. Existem circunferências que vão ter o centro na origem, ou seja, as coordenadas desse centro aqui, se está na origem do sistema cartesiano, vão ser 0 e 0. Então, a equação reduzida ela passa a ter a seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isso aqui é a forma de uma equação reduzida para circunferências que têm o centro na origem do sistema cartesiano. Vamos aqui para dois exemplos para nós começarmos a aplicar esses conceitos. O primeiro deles diz assim: obter a equação da circunferência de centro 2 e 5 e raio 3. Como ele não especificou ali que equação ele quer, se é a reduzida ou a geral, nós vamos encontrar as duas. Eu sei o seguinte, que a equação reduzida da circunferência tem a seguinte forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual à medida do raio elevado ao quadrado, ok? Como eu disse antes, quando eu tenho aqui as coordenadas do centro, isso aqui é o valor de A, essa segunda coordenada aqui é o valor de B. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar essas coordenadas e jogar aqui dentro da forma de uma equação reduzida de uma circunferência. Só que quando eu fizer isso, eu tenho que prestar atenção no seguinte: na frente desse A, que está aqui na equação reduzida, tem um sinal negativo. E na frente do B também tem um sinal negativo. Isso quer dizer o seguinte, ó, que quando eu pegar esse 2 e jogar aqui na equação reduzida, eu tenho que inverter esse sinal, trocar ele. Ele está mais aqui, para a equação vai vir menos. A mesma coisa vale para o B, está mais 5, vai vir menos 5. E o raio aqui eu vou ter 3 ao quadrado. Então, substituindo, a gente vai ter a seguinte equação reduzida: x menos o valor de A, que é 2, mas eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais y, está menos o valor de B, eu vou trocar o sinal do valor de B, que é 5, está mais 5, né? Vai ficar menos 5 ao quadrado. E aqui eu vou botar o raio, que é 3 elevado ao quadrado, ok? Se eu resolver aquela potência ali no final, eu vou ter x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que são 9. Então, isso que a gente fez aqui é a chamada equação reduzida da circunferência, ou seja, a EQR. Só que como ele não citou que equação queria, a gente vai achar as duas. O que é a equação geral da circunferência? É o desenvolvimento dessa equação reduzida. Para encontrar essa equação geral, eu preciso desenvolver esse primeiro binômio que está aqui, x menos 2 ao quadrado,
e esse segundo binômio que está aqui, ó, y menos 5 ao quadrado, que é justamente aquela revisão que a gente fez lá atrás sobre produtos notáveis. Né? Isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos, isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos. Ok? Como é que a gente vai calcular esses binômios? A gente pode começar fazendo o seguinte, ó. X menos 2 elevado ao quadrado. Para desenvolver, eu vou fazer isso. Ó. Vou colocar aqui o primeiro termo elevado ao quadrado, que é x. Ok? Vou colocar aqui no final o segundo termo, que é 2, também elevado ao quadrado. Então, o que é que eu fiz a princípio? Eu elevei o primeiro e o segundo termo ao quadrado. Como aqui no meio é um quadrado da diferença, esse primeiro sinal aqui vai ser negativo. Esse aqui vai ser positivo. Isso acontece sempre que eu esteja desenvolvendo o quadrado da diferença. Eu vou ter esse sinal negativo e esse último positivo. Então, o que é que nós fizemos até agora? Pegamos o primeiro termo e elevamos ao quadrado, pegamos o último termo e elevamos ao quadrado. Como é o quadrado da diferença, o primeiro sinal vai ser negativo e o último positivo. No meio, eu vou dobrar o produto desses dois termos. Dobrar é multiplicar por 2. Está aqui, ó. E o produto desses dois termos é x vezes 2. Então, eu apliquei aqui aquela regra que nós vimos agora há pouco para desenvolver esse binômio. Vou fazer a mesma coisa com o outro binômio. Tem aqui, ó, y. Eu vou levar o primeiro termo ao quadrado e vou levar esse último termo aqui também ao quadrado. Como aqui no meio é o quadrado da diferença, o primeiro sinal vai ser negativo, esse outro aqui vai ser positivo. O que é que eu vou ter aqui no meio? O dobro do produto de y por 5, ou seja, o dobro do primeiro termo pelo segundo. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 9. Então, eu apliquei a propriedade tanto do binômio aqui x menos 2 ao quadrado, como y menos 5 ao quadrado. Só que aqui, ó, eu posso multiplicar 2 por x e 2, eu posso resolver aqui essa potência 2 ao quadrado, eu posso multiplicar aqui 2 por y por 5, e eu posso resolver essa potência aqui que é 5 ao quadrado. Desenvolvendo, eu vou ter o seguinte, ó, aqui x ao quadrado menos 2 vezes x dá 2x, vezes 2, 4x. E 2 ao quadrado, eu vou ter 4. Mais, aqui, ó, y ao quadrado, menos 2 vezes y dá 2y, vezes 5, 10y. E 5 ao quadrado vão dar 25. Tudo isso aqui igual a 9. A equação geral, ela tem uma forma a ser seguida. E a forma é a seguinte. Na equação geral, os primeiros termos, ou o primeiro termo que aparece é o que está elevado ao quadrado, o x ao quadrado. Ok? O primeiro termo que aparece é o x ao quadrado. Depois é o termo que tem y ao quadrado, que é esse aqui, ó. Então, ele vem na sequência. Depois o termo que tem só x, que no nosso caso é menos 4x. Em seguida, o termo que tem só y, que no nosso caso é menos 10y. Por fim, a gente vai ter os valores numéricos, que são 4, ou mais 4, né? Mais 25. E o 9 que está aqui no segundo membro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9, passar para o primeiro membro e igualar essa equação a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 10y mais 4 mais 25. E aí eu vou passar o 9. Está mais 9, vai vir menos 9 igual a zero. Nós estamos quase chegando na equação geral dessa circunferência. Para fazer isso, a gente só precisa agora, ó, reduzir isso aqui. A gente vai reduzir 4 mais 25 menos 9 a um termo numérico único, já que eles são termos semelhantes. Então, o que é que eu vou ter? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 10y. 4 mais 25 vão dar 29. 29 menos 9 vai dar mais 20, igual a zero. Essa equação que nós encontramos aqui é a chamada equação geral da circunferência. Ok? Então, o que é que nós vimos?
Para chegar na equação geral, a gente precisa montar a equação reduzida, porque a equação geral nada mais é que o desenvolvimento da equação reduzida. No exemplo 2, ele diz o seguinte: determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 49. Como eu disse, o centro são essas coordenadas aqui, ó, A e B. Só que eu tenho que lembrar que quando eu coloquei essas coordenadas aqui, eu fiz a troca do sinal, por conta desse menos aqui que está na frente do A. Então, se aqui está menos 3, isso quer dizer que o centro tem como valor para esse A mais 3. Quando eu substituí lá, eu troquei o sinal do 3, então ficou menos. E o B, que é mais 2, quer dizer que aqui era menos 2. Quando eu peguei ele daqui, ó, substituindo da equação, ele estava negativo e ficou positivo. Então eu já sei que o centro dessa equação tem coordenadas 3 e menos 2. E o raio? Se eu olhar aqui a equação reduzida, a forma da equação reduzida, o que eu tenho aqui depois da igualdade é o raio ao quadrado. Então isso quer dizer o seguinte, que o valor do raio ao quadrado para o nosso problema foi 49. Então eu vou colocar isso, ó. O raio elevado ao quadrado vale 49. Como eu quero encontrar só a medida do raio e não ele ao quadrado, eu peguei esse expoente aqui, ó, 2, e vou passar para o segundo membro. É um expoente, vai passar como um índice de um radical. E a raiz de 49 é 7. Ou seja, a equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 49 é a equação de uma circunferência que tem centro em 3 e menos 2 e raio medindo 7. Vamos para mais um exemplo. Nessa questão aqui, foi dado um gráfico e pediu que a gente encontrasse aqui as equações dessa circunferência. O que é que eu preciso para encontrar a equação? Primeiro do centro, ok? E o centro foi dado. O centro é esse ponto C. E pelo gráfico, a gente vê que quando x foi 5, y foi 4. Então, o centro da circunferência é 5 e 4. Está aqui, ó. A medida do raio. Para encontrar o raio, a gente vai ter que projetar o raio dessa circunferência nos eixos do sistema cartesiano. Por exemplo, o raio é essa distância aqui, ó, desse ponto que eu marquei até o centro. Se eu pegar essa distância e projetar aqui, o raio é uma distância que começa em 2 e vai até 5 no eixo x. E de 2 para 5 eu tenho uma diferença de 3. Ou seja, essa medida aqui, ó, vale 3. Como eu também podia projetar ele aqui, ó. Aqui está a medida do raio, ele ia projetar no eixo y. O raio parte de 1 e quando chega no centro, ele está em 4. Ou seja, ó, esse segmento aqui no eixo y sai de 1 e vai até 4. A diferença de 1 para 4 é 3. Ou seja, eu tenho aqui o raio da minha circunferência igual a 3. Como eu disse antes, para nós encontrarmos a equação geral, a gente tem que começar pela reduzida. E a forma da equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual à medida do raio ao quadrado. Isso aqui é a nossa equação reduzida de uma circunferência, ok? Se nós já temos a forma dessa equação reduzida, o que é que nós vamos fazer agora? Substituir as coordenadas do centro, ou seja, A e B, e a medida do raio. Então eu vou ter aqui, ó, x menos o valor de A. Quem é A? 5. Né? Tem que lembrar que o A está aqui, ó, 5, e aqui está o B, que é 4. Então eu vou ter x, como eu troco o sinal lá, está mais 5, para cá vai vir menos 5 ao quadrado, mais y, está mais 4, vai vir para cá menos 4 ao quadrado, igual a medida do raio, que é 3 ao quadrado. Aí agora a gente vai aplicar aquele produto notável, o quadrado da diferença, para resolver esses dois binômios. Aí vale aquela mesma regra que nós aplicamos ainda agora. Primeiro eu vou pegar o quadrado do primeiro termo, que é x, e o quadrado desse último termo, que é 5 elevado a 2. Ok? Como aqui no meio é um quadrado da diferença, o primeiro sinal vai ser negativo, o segundo aqui vai ser positivo. E aí eu vou dobrar, eu vou multiplicar por 2 o primeiro termo pelo segundo.
Na sequência aqui, ó, faço a mesma coisa, é um quadrado da diferença de dois termos. Então eu começo pegando o primeiro termo e elevando ao quadrado, e pegando esse último termo aqui que é 4 e elevando ao quadrado. Como é o quadrado da diferença, primeiro sinal negativo, o segundo sinal positivo. Aqui eu vou dobrar o primeiro termo que é y pelo segundo que é 4. Então tudo isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado, que é a medida do raio elevado a 2, ou elevada ao quadrado. Para continuar, agora eu preciso multiplicar aqui, ó, o meu produto notável e a potência. A mesma coisa aqui, ó, eu preciso multiplicar 2y vezes 4 e 4 ao quadrado. Então vamos lá, a gente vai ficar com a seguinte equação: x ao quadrado menos 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. E 5 ao quadrado vão dar 25. Desenvolvi o primeiro binômio. X menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 10x mais 25. Vamos agora para o outro binômio. Aqui eu vou ter, ó, y ao quadrado menos, aqui eu vou multiplicar 2 vezes y, 2y, vezes 4, 8y. Mais 4 ao quadrado, que são 4 vezes 4, e dá 16. E 3 ao quadrado, 9. Qual é a forma que essa equação tem que ter agora? Primeiro vai ser o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem y ao quadrado, que é mais y ao quadrado, depois o termo que só tem x, que é menos 10x, depois o termo que só tem y, que é menos 8y, e aí eu vou ter todos os termos numéricos, que são mais 25 o primeiro, mais 16, e como o 9 ainda está no segundo membro, eu vou tirar ele e passar para o primeiro. Então ele vai vir para cá menos 9. Tudo isso aqui igual a 0. Para nós chegarmos agora na equação reduzida, o que está faltando, ou melhor, para nós chegarmos agora na equação geral, o que está faltando é nós reduzirmos aqui, ó, esses valores numéricos a um termo único. Eu vou ter aqui, ó, 25 mais 16, que vai dar 41, e 41 menos 9, que vão dar mais 32. Então isso aqui é igual a 0, beleza? Então quando a gente fez isso, a gente acabou de encontrar a equação geral dessa reta, ou seja, ou melhor, a equação geral dessa circunferência. Eu confundindo aí. Então, a equação geral dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 8y mais 32 igual a 0. E lembrem, a forma deve ser primeiro x ao quadrado, depois o termo que tem y ao quadrado, depois o termo que tem só x simples, só y simples e os termos numéricos, ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula do nosso canal. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Inscrevam-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que acontece aqui. Clica aí em gostei para dar uma força no nosso canal, para a gente continuar com esse trabalho. E até mais. Valeu, galera. Foi um prazer novamente estar com vocês.